Maldição do madeiro. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Deuteronômio, hoje Deuteronômio capítulo 21. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos, e o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje o capítulo 21. E depois desses pedidos, eu quero compartilhar aqui os dois últimos versículos desse capítulo, versículo 22 e 23, que diz: se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado num madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado num madeiro está debaixo de maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Portanto, o que nós percebemos aqui, e o estudo de hoje, para a compreensão nossa desses dois versículos, vai ser necessário que a gente volte em alguns temas que neste capítulo foram tratados. Então, para isso, eu quero abordar aqui os temas que foram tratados aqui nesse capítulo. Portanto, aí do versículo 1, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 9, vai falar a respeito dos casos de homicídio não desvendados. Depois aí do versículo 10 até o versículo 14, vai falar a respeito do casamento com uma prisioneira, sendo essa prisioneira de guerra. Depois aí do versículo 15 até o versículo 17, vai falar a respeito do direito do filho mais velho, ou seja, direito de primogenitura. Depois aí do versículo 18 até o versículo 21, vai falar a respeito aí do castigo dos filhos rebeldes, e portanto a gente percebe, e eu preciso tratar aqui, abrir um parênteses aqui a respeito desse castigo dos filhos rebeldes, lembrando dos 10 mandamentos. Portanto, o 5º mandamento é: honra teu pai e tua mãe. E a gente percebe que no estudo então do versículo 18 até o versículo 21, que aquele filho que não honra seu pai e sua mãe, e aí você vai ler todo o versículo, todos esses 3 versículos aí, 18, 19, 20 e 21, 4 versículos, Então você vai perceber aí que esse filho obstinado, ele tem que ser morto. Na verdade, aí no versículo 21, vai falar então que ele tem que ser apedrejado. E portanto, quando nós olhamos ali para os 10 mandamentos, a gente percebe que a pena para a quebra de cada um dos mandamentos ali é a pena de morte. Então, é por isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 6, ele vai falar que a letra mata, mas o espírito vivifica. E se você ler o versículo 7, o versículo seguinte, você vai perceber ali que a letra é aquela letra que foi gravada na pedra, e você vai entender ali, lendo o 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, 7 e 8, você vai entender ali que Paulo está tratando ali dos 10 mandamentos que foram escritos então na pedra. É disso que Paulo está falando. Portanto, quando ele fala que a letra mata, mas o espírito vivifica, ele está falando que a lei, ela mata. A lei só vai trazer para a gente pena de morte. Se não cumprir o mandamento, você morre. Mas a gente não tem nenhum mandamento ali que gera vida. Olha, faça isso para você viver. Não. A única solução para vivermos, portanto, é cumprindo os mandamentos. Por isso que quando o jovem rico, lá em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, lá no versículo 18, ele vai falar: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus é: cumpre os mandamentos. Então, o que Jesus está falando é assim: você quer viver? A única forma de você viver sem precisar do sacrifício de Jesus é cumprir mandamento. Consegue cumprir mandamento? O jovem rico acha que consegue, mas Jesus vai mostrar que ele não passa nem do primeiro dos 10 mandamentos.
sendo o primeiro dos 10 mandamentos, não terás outros deuses. Então Jesus está falando para ele, você não consegue passar nem do primeiro mandamento, pega tudo que você tem, pega a sua riqueza, tudo que você tem, vende, dá para os pobres. Ele não consegue fazer isso, por isso que ele sai triste. Então ele não consegue passar nem do primeiro mandamento. Mas a gente quer trazer exatamente esse assunto a respeito de Jesus, porque Paulo vai tratar a respeito desse mandamento aqui de Jesus. E perceba que aqui no versículo 15, do versículo 15, como nós falamos aqui, do versículo 15 até o versículo 17, que está tratando a respeito do filho mais velho, ou seja, da primogenitura, você vai perceber aqui que está tratando a respeito daquele homem que tem mais de uma mulher e que o filho mais velho dele é com aquela mulher que ele não ama. Um caso bem parecido aí com Raquel e Lia, porque o filho preferido de José, o filho preferido de Jacó era José. E, no entanto, José não era o filho mais velho de Jacó. E aqui está sendo tratado que o filho mais velho é que deve receber essa herança. Nós vamos perceber então ali que o filho mais velho de Jacó com Lia, e que é realmente o filho mais velho, o primogênito de Jacó, é o Rúben. E aqui então está falando o seguinte, se o teu filho mais velho não for aquele filho com a sua mulher preferida, o que vai receber o direito de primogenitura é aquele filho que você não gosta. Então é esse filho que vai receber esse direito de primogenitura, aquele filho que você não gosta. Depois a gente vai perceber aqui que do versículo 18, como nós falamos há pouco aqui, até o versículo 21, vai falar a respeito daquele filho rebelde. Então é aquele filho que você não gosta e é aquele filho rebelde. Qual que é a sentença para esse filho rebelde? Que é a sentença de morte. E por isso o versículo 22 vai falar a respeito de um crime que merece a morte. E qual crime que merece a morte? Como nós tratamos aqui, quando você olha para os 10 mandamentos, você vai descobrir que você não consegue cumprir nenhum dos 10 mandamentos. Talvez você possa estar falando agora, Ricardo, mas não matarás é o 6º mandamento, eu não consigo cumprir, eu nunca matei ninguém. Então, Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21, 22 e 23, ele vai tratar ali a respeito de ouviste o que foi dito, ou seja, olha como que as pessoas interpretam. Você tem ouvido como que as pessoas interpretam esse mandamento não matarás? Eu, porém, vos digo. E aí, então, Jesus vai trazer a compreensão correta e ele vai falar, se você chamar o seu irmão de racá, que significa tolo, você já é réu do inferno. Então, quando você trata um outro ser humano como se ele não existisse, você matou ele no seu coração. Então, você nunca brigou com ninguém, nunca ficou sem conversar com ninguém, tratando alguma pessoa como se ele não existisse, você só não tirou a vida dessa pessoa desse mundo. Mas, segundo Jesus, e leia lá Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21, ali 21 e seguintes, você vai chegar a essa conclusão que eu estou falando aqui, que é isso que Jesus transmite para a gente. Portanto, a gente percebe aqui a respeito desse filho que ele é preterido, porque não é o filho com a esposa que ele gosta, mas que é um filho rebelde, e que vai tratar aqui então no versículo 22 a respeito de um crime que merece a morte. Então quebrar mandamento faz com que a gente mereça a morte. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele vai falar que todos pecaram, que destituídos foram da glória de Deus. E no capítulo 6 de Romanos, versículo 23, ele vai falar que o salário do pecado é a morte. Por isso, todos nós merecemos essa morte.
esse ser pendurado aqui no madeiro. Porque é isso que fala o versículo 22. Se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe que o corpo no madeiro não deixe que o corpo no madeiro durante a noite. Então não pode deixar o corpo no madeiro durante a noite. E Paulo vai tratar isso, e eu quero ler aqui rapidamente aqui Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 10, que diz: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Isso aqui está escrito lá em Deuteronômio, que é o que a gente está estudando aqui no 21, mas está lá em Deuteronômio capítulo 11. E o texto continua, lá em Deuteronômio capítulo 11, do versículo 26 até o 28. E o texto continua aqui: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então, diante da lei, todos nós somos pecadores, como eu citei aqui Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23. E ele continua no versículo 12: a lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão chegassem também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, Paulo fala exatamente a respeito desse texto que nós lemos em Deuteronômio 21, capítulo 21, versículo 22 e 23, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, Jesus se fez maldição em nosso lugar. E como falamos lá de Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, fala: preste atenção, hoje estou pondo diante de você a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno para seguir deuses desconhecidos. Portanto, aqui foi colocado a vida e a morte, a bênção e a maldição. E todos nós pecamos, mas quem pagou esse preço foi Jesus, porque ele que cumpriu os mandamentos, e ele não quebrou nenhum dos mandamentos, ele é que morreu essa morte que tanto eu quanto você merecíamos. A punição, a pena que nós merecíamos, como nós vimos aqui, então, do versículo 18, aqui em Deuteronômio 21, do versículo 18 até o 21, é sermos apedrejados. Nós quebramos todos os mandamentos. Quem nunca desonrou um pai e a mãe? Então a gente começa a olhar para os mandamentos e a gente começa a perceber que a gente quebrou. Nós quebramos os mandamentos. E graças a Deus por Jesus Cristo de Nazaré, porque foi Ele que pagou o pecado no nosso lugar, o nosso pecado. Ele levou sobre si as nossas doenças, o nosso pecado Ele carregou naquela cruz do Calvário. E por isso que Paulo fala em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, esse dom gratuito, a vida eterna, ela é de graça, mas ela custou muito caro, ela custou a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, portanto, nós precisamos fazer valer essa vida de Jesus na cruz do Calvário. Você compreende essa sua situação, você compreende e reconhece essa condição humana, e você compreende que tanto você quanto eu, nós só somos salvos, não é por nada do que a gente fez, mas por tudo que Jesus fez ali naquela cruz do Calvário? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.